Mas glória a Deus. Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cada igreja, naquela altura, representava um tempo, né? Mas, embora ela estivesse situada para um tempo específico, a gente consegue tirar ensinamentos para os nossos dias de hoje, né? Para o que nós estamos a viver como igreja. E é muito bom a gente tirar ensinamentos, porque cada carta foi um alerta de Jesus para não afastar a igreja da fé, né? João estava lá exilado na ilha por pregar o amor de Cristo e Jesus se revelou a ele para que ele escrevesse essas 7 cartas. E nós vamos hoje ler bastante, por isso que eu até coloquei aqui o computador, porque a letra está gigante, que é para eu enxergar bem. Olha aí, gente, porque meu óculos não está funcionando, então eu tenho que... Ou Jesus me cura, ou ele vai me dar dinheiro para eu comprar outro óculos. Amém. Vamos começar com a igreja de Éfeso. E acho que já está aí, né? Glória a Deus. Então, podem me acompanhar. Quem quiser ligar a sua Bíblia, eu abri. Está lá em Apocalipse e diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Aqui Jesus começa elogiando, né, a igreja, coisas boas, né? Conheço as tuas obras, a tua perseverança, ou seja, era uma igreja que se mantinha fiel, né? Era perseverante, embora as perseguições, Jesus falou, tem suportado as minhas provas, tem suportado as provas por amor ao meu nome. Então Jesus começa: parabéns, igreja de Éfeso, vocês estão suportando as provas, né? Não estão negando o meu nome, estão trabalhando muito bem, né? Tem aí no meio de vocês uns apóstolos que são mentirosos e vocês têm descoberto eles não estão se safando, porque vocês são uma igreja que tem se santificado, tem visto ali quem são os falsos apóstolos. E aí em seguida diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, Jesus começa elogiando essa igreja, como eu já falei, da sua perseverança constante. Era uma igreja que estava trabalhando, se movimentando, não estava parada, né? Suportava as perseguições por amor ao nome de Cristo, porém estava esquecendo do seu primeiro amor, né? E Jesus fala assim: vocês têm algo que eu gosto, vocês não suportam as obras dos nicolaítas, essas também eu não gosto, causava divisão, não prestavam um culto santo ao Senhor, não eram íntegros. Então Jesus aconselha, né? Olha, vocês estão bem nisso, mas vocês têm esquecido do meu primeiro amor, né? E todo mundo se apaixonou já aqui por Cristo, né? Teve seu encontro com Cristo. Quem não teve, no final do culto a gente vai orar para quem você. Então, como é que é o nosso primeiro amor, né? Como é que é aquele... Lembre-se aí do teu primeiro amor, quando você entregou a vida para Jesus. Qual foi a sensação, né? O que você sentiu quando o Espírito Santo entrou e começou a trabalhar na tua vida? Porque isso é incrível. É o primeiro contato, é a primeira vez. Eu disse sim para Deus e Ele entrou na minha vida e a gente tem fome de Jesus, a gente tem sede, a gente quer buscar, a gente quer adorar todo o tempo, não tem madrugada. Eu lembro que eu orava muito mais de madrugada, não dormia, né? Eu acho que é porque hoje eu trabalho, mas talvez seja uma desculpa. Passava madrugada, né? Para não trabalhar, porque de manhã eu acordava só para ir para a escola. No Brasil a gente só estuda de tarde e de manhã. Mas eu não me cansava, não existia tempo ruim, não existia gripe. Quando eu estava com gripe,
lia, eu tinha muita fome, muita sede. Eu estava apaixonada, eu queria conhecer a Cristo. Eu queria ler a Bíblia toda, rápido, né? E não sei se vocês, né, com a tecnologia de hoje, vocês não se lembram a grossura de uma Bíblia de papel, né? Mas a Bíblia é grossa, se for de estudo, então é mais grossa ainda, que tem os estudos. E a gente tem esse desejo de conhecer a Cristo. E essa igreja estava perdendo esse primeiro amor, essa paixão, né? Tô a fazer as obras, eu estou a cumprir o ID de Cristo, eu estou trabalhando, mas eu estou esquecendo o meu primeiro amor, né? Aquele que primeiro me amou, eu estou deixando de amá-lo, que é Jesus Cristo, né? A gente trabalha para Cristo, a gente lidera, a gente discipula, né? Mas a gente não deixa de adorar a Deus, né? A gente não deixa de buscá-lo, a gente não deixa de desabafar com Ele, a gente não pode deixar o nosso lado espiritual nunca ser esquecido, né? Não é só o fazer para Deus, né? Mas é aquela paixão do porquê que eu trabalho para Deus, por que eu faço isso, por que eu lidero um life, por que eu discipulo alguém, né? Por quê? Porque eu amo vidas, porque Cristo me amou e eu quero que essa pessoa entenda o porquê que Cristo me amou, quem é Cristo. E aqui essa igreja estava esquecendo um pouco o que é isso. E Jesus dá um conselho para essa igreja, né? Arrependa-te, né? Volta às obras do primeiro amor, né? Volta a me amar como no início, quando estava loucamente apaixonada, quando você fazia tudo o que você fazia e me amava ainda assim. Entendia o porquê que você fazia isso, né? E nos dias de hoje, nossos dias corridos, né? É muito fácil a gente entrar num piloto automático, e é verdade. Há uns meses atrás, nós estávamos mais intensos no nosso trabalho do que nós estamos agora. E a gente estava trabalhando loucamente, eu já falei isso, e glória a Deus nós já conseguimos desacelerar. E a gente estava trabalhando muito, muito, e nós nunca deixamos os nossos compromissos com a igreja de serem feitos, né? Mas nós colocamos tudo que é semanal para 15 dias, para tentar nos organizar e tudo, e algumas vezes não conseguíamos encaixar. E teve uma vez que eu cheguei em casa, estávamos exaustos, o Vitor foi estudar, que ainda está fazer faculdade. Ele foi estudar, foi preparar a janta, fazer as marmitas para outro dia, né? Tomei o banho. Quando eu deitei, coloquei uma música. Eu lembro que eu falei assim, Deus, eu estou com saudade de ter tempo contigo, de não estar tão cansada. Então eu falei assim, perdão, porque nesses meses eu só estava indo para Deus muito cansada. Não cansada, tipo assim, de tudo que eu estou fazendo, porque eu estou trabalhando muito. Ai, meu Deus, não era uma reclamação, mas era, tipo assim, eu me senti que parecia que eu não estava dando o meu 100%, embora eu estivesse, né? Mas eu chegava sempre na presença de Deus com sono, né? Acordava com sono e dormia muito cansada, com dor na costa, exausta, né? Tipo assim, ai, Senhor, me perdoa, porque eu estou tão cansada fisicamente. E é normal, eu trabalho, né? Não sou um ser sobrenatural, né? Que não me canso. E foi tão bom, porque foi tão reconfortante como Deus me abraçou, porque embora a gente tenha a nossa vida corrida, Ele está sempre ali. Não importa a gente chegue na presença dEle cansado, com dor na costa, dor no pé, dor de cabeça, né? Ele está sempre esperando a gente, loucamente apaixonado, para nos dar um descanso, né? Para revigorar nossas forças, para nos lembrar do porquê que nós fazemos tudo, para nos dar uma boa noite de sono. Davi já dizia, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. E é tão bom, mesmo cansado, né? Eu lembrar de quem primeiro me amou, de eu não dormir, embora esteja exausta, né? De falar assim, Senhor, eu te amo, né? Eu te busco, não importa as circunstâncias, né? Nós cantamos tanta música aqui dizendo que o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, Ele é o nosso primeiro lugar, e Ele tem que ser o nosso primeiro e o nosso último, né? Embora nossas circunstâncias. E essa igreja de Éfeso, Jesus, Ele chama a atenção em relação a isso, né? Não esqueçam do primeiro amor, vocês têm esfriado, tenham atenção. E em seguida nós temos Esmirna, que diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida, uma igreja que sofreu muita perseguição. Aqui Jesus não chama muita atenção, não diz que a igreja tem esfriado, nem disso. Eu acho que nem deu muito tempo, porque foi uma igreja massacrada. Se a gente for ler na história, houve muita hostilidade, né, entre os cristãos daquela época. Foi uma igreja que houve muitos mártires nessa altura. Muita gente morreu no Coliseu, se vocês forem ler as histórias ali, sendo comidos por leões. Não é uma morte fácil, nem de se imaginar, né? Você está dentro de um Coliseu e está vendo ali que tem um animal que vai ser solto. Se você não nega a Cristo, esse animal vai te devorar. Ou morrer queimado por estacas. Então, foi uma igreja muito perseguida. E nós, pela graça de Deus, somos muito abençoados, porque a gente não tem a menor noção. Pelo menos eu nunca fui perseguida por amor de Cristo. Se alguém foi, amém, glória a Deus, mas eu nunca fui. Já sofri algum preconceito, não sei o quê, mas nada se compara à perseguição. Não sei, nunca ninguém apontou uma arma, nunca ninguém me ameaçou, né? E essas coisas me fazem lembrar de uma coisa. Quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Quase toda a gente, né? Então, no celular, 1.500 versões, em várias línguas que vocês quiserem ler, né? E eu, antes de vir para cá, tinha entrado no desafio, eu já tinha lido a Bíblia toda, algumas vezes, e eu queria fazer assim, cada vez que eu tivesse lido a Bíblia toda, eu queria trocar de versão para que eu pudesse me interessar mais, ou ver outra perspectiva. Fiz isso, né? Então, eu comecei a comprar Bíblias, parei na terceira. Cada vez que eu lia toda, eu comprava uma, né? E aí eu vim para cá depois e tem essa coisa maravilhosa na Bíblia Online. Se você quiser ler outra versão, você vai e muda. Maravilhoso. Está toda a versão bíblica lá para você ler. E se a gente for imaginar, nós somos privilegiados, porque não é todo país que tem isso, né? Eu quase não leio Bíblia de papel mais. Eu leio bastante no telemóvel. E a gente pode dizer, hoje é muita facilidade, só não lê quem não quer. Realmente, só não lê quem não quer, dependendo do país. Porque há países que eles nem têm isso. Eles não têm nem Facebook, às vezes, nem Instagram. Então, quem dirá a Bíblia? Então, não, nós não somos perseguidos. Nós temos um privilégio de ter uma liberdade que a gente não imagina o que é. Eu não sei o que é ter essa minha liberdade. Eu já tenho me imaginado, já tenho que colocar no lugar dessas pessoas, fugindo à noite, tendo a gente vai ler relatos, principalmente no Portas Abertas, há muitos relatos de pessoas que têm frases da Bíblia. Nem é um papel inteiro, nem é um capítulo inteiro, é uma frasezinha. Tipo, Senhor, meu pastor, e nada me faltará, apenas. Isso, às vezes nem está escrito Salmo 23, está só o versículozinho lá, ou muitas vezes é alguém que escreve para ela e diz que está na Bíblia. Então, gente, que a gente consiga colocar para os dias de hoje e aproveitar essa liberdade que nós temos. Essa igreja, ela sofreu muito. Jesus aqui não chama atenção, vocês estão esfriando nem nada, se mantém fiel até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Vocês ainda vão sofrer por amor ao meu nome, né? Mas se mantenham fiéis. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Então, que a gente possa ter os nossos olhos fixos em Deus. Porque às vezes a gente se deixa esfriar por tão pouco, né? Tão pouco, mais horas no Insta, nos Reels, nos Stories. E eu não sei se é porque a gente tem tanto isso, que a gente se esquece de Deus, né? A gente tem tanta distração. Não estou dizendo que é errado, é bom. Às vezes a gente vê uns vídeos engraçados, a gente ri, igual dois adolescentes. Já passamos dessa fase adolescente, mas a gente ri, né? Vê umas coisas assim engraçadas, a gente gosta de assistir Segurança Aeroportuária,
que é aquelas pessoas que são presas no aeroporto porque estão levando coisas. Eu falo assim, eu vou trazer meu tucupi lá de Santarém. Se me pararem aqui, eu vou beber toda hora. E a gente gosta de assistir essas coisas, a gente ri, se diverte, acha engraçado. As pessoas, tipo assim, principalmente, coitadinhos dos asiáticos, não, eu trouxe porque é pra mim, pros meus amigos, e às vezes é pra vender, malas de sapato. E a gente acha aquilo engraçado, que as pessoas não têm muita noção. E não é errado, é divertido, né? Às vezes a gente está cansado e aquilo acaba por nos distrair um pouco. Mas que a gente não pode esquecer que essas distrações nos tirem da presença de Deus, né? Tipo assim, eu tenho que me manter fiel porque há irmãos que são perseguidos e que não tem isso. Não tem uma TV, não tem uma água quente no inverno, não tem uma casa. Que vivem fugindo. Eu não sei o que é isso. Eu literalmente não sei o que é não ter uma casa para morar. Eu não sei o que é, por amor a Cristo, viver escondido, né? Ter que fugir, ter que me esconder dentro de caminhões. Eu não sei o que é, por amor a Cristo, fazer nada disso. Eu nunca fui colocada num coliseu e ameaçada de morte. E há pessoas que morrem por aí por causa do amor a Deus, né? Isso nunca me aconteceu. Eu nunca fui posta à prova, dizer, você nega Jesus, Isabel, se você não negar, seu marido vai morrer aqui na sua frente, antes disso nós vamos fazer ele sofrer, e depois você vai ser morta. Ou até mais, abusada. Eu não sei o que é isso. Isso é absurdo, gente. E eu não sei, nem imagino. E por mais que a minha mente super criativa consiga me pôr naquele lugar, não me dá o medo, porque eu não estou lá. Ou eu não tenho aquela coisa, eu acho que eu negaria Cristo. Eu não consigo me pôr nesse lugar, tipo assim, será que eu negaria ou não? Porque eu nunca passei por isso. Eu só ouço histórias, eu só leio relatos de coisas reais. Me dá um temor, me dá um alerta, abre os meus olhos, né? Me chama para a minha realidade. E principalmente lendo isso em Apocalipse, eu falo, isso acontece até hoje. Nós aqui não vemos, nós aqui não ouvimos, né? E a gente tem que acordar para essa realidade que acontece nos dias de hoje. Era para um tempo específico que estava acontecendo, mas se estende até os nossos dias, né? Então que a gente não durma espiritualmente, mas que a gente se mantenha nossos olhos fixos em Cristo. Amém. A próxima igreja é a de Pérgamo. Apocalipse, ainda no capítulo 2, do 12 a 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos meus filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa igreja de Pérgamo se assemelha muito com a próxima igreja, que nós vamos ler, vamos comentar, que pode até passar para o próximo, que é a igreja de Tiatira, que diz assim: Estas coisas, oh Jesus, glória a Deus, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço a tua obra, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama,
bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui essas duas igrejas tem coisas que Jesus já chamou a atenção, como a gente pode ver. A primeira igreja que eu li é de Pérgamo. Jesus fala que ali está o trono de Satanás, né? E onde está o trono de Satanás? Deve ser uma perversidade, uma imoralidade sem fim. E Jesus começa dizendo, eu sei o lugar onde habitas, eu sei onde vocês estão morando, eu sei que vocês vivem, onde está o trono de Satanás nos dias de hoje. Se fosse Jesus um jovem, ia dizer, eu estou ligado. Eu estou ligado onde vocês estão vivendo. Eu sei que aí a parada não está fácil. Eu sei que aí é o trono de Satanás e vocês têm conservado o meu nome. Vocês estão mantendo a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas. Jesus se refere a Antipas, que era uma testemunha fiel, que foi morta, né? Ou seja, não desanime, eu sei que Antipas morreu, né? E vocês têm se mantido fiel. Porém, todavia, entretanto, né? Vocês têm aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinou a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Balaão foi um profeta de Deus, usado por Deus, ouvia a voz do Senhor. Vou falar a história muito rápido, vou pular muitas coisas. Depois vocês podem pesquisar, vocês vão achar a história de Balaão. E Balaão foi seduzido, né? Balaque foi lá, ofereceu riquezas e ele foi seduzido por isso, ele se vendeu. Essa é a realidade. Né? Deus mandou uma jumenta, até a jumenta deve ser bizarro, deu uma jumenta falar com voz humana para que ele não fosse, ele estava na jumenta e cada vez que ele ia até lá para amaldiçoar o povo de Israel, a jumenta via um anjo com uma espada e ela se desviava. Então, isso aconteceu algumas vezes. O que o Balaão fez? Pá, na coitada, bateu, e ela começou a falar. Por que tu tá fazendo isso? Tu não tá vendo o que eu tô vendo? Tem um anjo aqui que vai te matar. Então, ele foi vendido, né? Ajudou Balaque a armar ciladas para que o povo se prostituísse e comesse comida oferecida a ídolos. Fez o povo pecar. E esse povo, que aqui Deus se refere, estava fazendo a mesma coisa, estava se deixando ser vendido, né? Seduzido. E Jezabel foi aquela senhora que se autodenominou profetisa, que nós também já ouvimos a história dela aqui, né? Que os pastores já falaram. E ela também fazia algo semelhante, né? Além de se declarar profetisa, ela seduzia as pessoas para praticarem prostituição e comerem comida sacrificada a ídolos. Então, o povo estava aqui sendo seduzido por isso, essas duas igrejas, né? A igreja de Tiatira tinha um ponto positivo, que Deus falou assim, as tuas obras de agora são melhores que a do princípio. Ou seja, eram igrejas que estavam caminhando, estavam fazendo o seu papel, né? Mas estavam se deixando seduzir. E eu sei que onde habita o trono de Satanás deve haver muita coisa, né? Deuses que estão ali, muita prostituição, e você está no meio de muita coisa, e você, se não buscar a Deus, acaba dizendo assim, se calhar isso não é tão errado, né? Isso toda a gente faz, isso toda a gente mente. Se a maioria das pessoas que estão no meu trabalho adulteram, e as mulheres nunca descobriram até hoje, por que não? Porque a gente está ouvindo muito de um lado e não está ouvindo muito de Deus. E foi engraçado que ontem no live a gente falou sobre Noé, que foi a palavra do semana passada, né? O nosso live sempre ouve a palavra um dia antes do domingo
seguir, que nós somos no sábado. E a gente estava falando que, o Lucas que deu a palavra ontem, que Noé foi muito fiel, né? Porque ele ouvia, se a gente for parar para pensar, era uma cidade toda que chamava ele de louco, e ele e a sua família construíram a arca. Então, vamos chutar, 100 pessoas, né? Iam lá, gozavam dele, riam, e ele continuou firme. E a arca não foi construída em 3 meses. Não foi um mês, não foi algo milagroso. Foi tipo assim, né? Deus não fez cair tudo do céu. Vou te dar aqui um maquinário que vai pegar toda essa madeira. Não, foi tudo braçal. Né? Eu falei assim, Noé foi muito fiel. E ele teve os ouvidos muito voltados para Cristo, muito voltados para Deus, porque se a gente for parar para pensar, era uma cidade toda contra ele, ou seja, era uma multidão falando, você é louco, desiste disso, não vai chover, quando é que choveu? Nunca choveu, vai cair um dilúvio, vai inundar a terra, estás doido, né? E Noé estava tão focado em que Cristo dizia que a multidão não tirou sua atenção. E assim, não havia, se a gente for ver hoje na construção, eu até falei assim, a gente está tão facilitado hoje na construção, né? É maquinário para tudo, que levanta a madeira, que pega o ferro. Não sei lá no Brasil, porque eu nunca, por acaso, agora como o Vitor trabalhou uns dias nas obras, pude ver mais das obras. Tem muito maquinário para muita coisa. Noé não tinha maquinário. E Deus não fez um milagre futurista de vir um maquinário do futuro para o passado. Noé teve que fazer tudo braçal. Pega aqui a madeira, meu filho, vai buscar ali, me ajuda nisso. Vamos fazer aqui um martelinho, encaixar as coisas, e cai, quebra. Eu falei, eu tenho certeza que Noé se feriu. Gente, vamos pensar, o tempo de construção que foi. Nunca ter se magoado. Um preguinho no dedo. Né? Que maravilhoso. E glorificar o Senhor e dizer, eu vou parar isso aqui, nunca chove. Meu dedo inchado. Que é isso, Deus? Né? Não. Então, tipo assim, Noé tinha os ouvidos para Deus. E aqui nessa altura, o que Deus falava para a igreja era isso. Tipo assim, vocês estão onde está o trono de Satanás, na outra igreja. Tem aí o espírito de Jezabel. Mas conservai o que vocês têm. Assim, há uma multidão, há uma maioria aí que grita, né, que se prostitui, que ama deuses pagãos. Mas conservem o que vocês têm. Não percam isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui Deus falava para essas igrejas, mantenham os olhos fixos, os ouvidos atentos à minha voz. É possível, né? E, continuando, nós temos a igreja de Sardes, que diz assim, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrependa-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja estava morta e se dizia viva. Assim, quando alguém chega, né, diz, como é que você está, irmão? Você está destroçada espiritualmente. E você podia falar assim, oh, não está tão fácil, ore por mim. Né? Você diz, estou bem, glória a Deus, está tudo bem. E essa igreja era uma igreja assim, eu estou viva, estou bem. E estava morta, e Deus fala, dizes que está viva, mas já está morta. Né? Tem aí poucas pessoas, né, que são fiéis a mim. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas aparências, né? Com aquilo que a gente gosta de aparentar espiritualmente, que a gente não faz mal a gente pedir oração, não faz mal a gente chegar para o nosso discipulador e dizer, poxa, orem por mim, o negócio não está fácil, né?
Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Nós buscamos a Deus, mas a gente falha. E é tão bom ter alguém que ore por nós. E quando a gente está passando muito por uma tribulação muito grande, graças a Deus, Deus tem nos livrado desse momento de tribulação fortes, a gente sempre liga para os pastores, são os nossos discipuladores. E não só no discipulado, né? A gente sempre liga, acontece alguma coisa, quase a gente perdeu a casa, a gente ligou, olha, tá acontecendo, nem era dia de discipulado nem nada, acho que eu liguei à noite, já nem lembro. Mas sei que eu falei assim, a gente estava desesperada, eu falei, amor, aí tu quer ligar para o pastor? Eu falei, quero. Por quê? Porque aquilo estava tão mal dentro de mim, né? A gente já tinha orado e tudo, mas às vezes a gente precisa colocar para fora, e eu não preciso chegar e dizer assim, tá tudo bem. Ah, não vou colocar essa carga em cima deles. Eu vou colocar, se eles que aceitaram me discipular, eu vou colocar. O problema é deles, não é brincadeira. Mas eles são a nossa cobertura espiritual, né? Eles oram por nós, né? Eles estão aqui para nos ajudar, assim como eles têm alguém que oram por eles. Então, é claro que eu vou desabafar. Olha, orem por mim, a gente está um pouco ansioso, desesperado, né? Da viagem também, a gente falou, a gente precisa disso. Né? É tão bom eu saber que eu tenho alguém que ora por mim, eu não preciso dizer, tá tudo bem comigo. Mas, na verdade, por dentro eu estou toda morta, estou espiritualmente fraca, estou ansiosa, estou em pânico. Então, era uma igreja que falava assim, dizes que está viva, mas você está morta. Então, a gente, hoje em dia, não precisa fingir que está tudo bem, porque a gente é crente, porque a gente segue a Cristo. Porque cristão sofre, a gente passa por problemas, os mesmos problemas que toda a gente. Se a gente não passasse pelo problema que toda a gente passa, era muito fácil ser cristão e Jesus não ia ter trabalho de ganhar ninguém. Porque se eu chegasse para alguém evangelizar e dizer, se você vier para Cristo, nunca mais terás problema. Finanças? Problema, jamais. Né? Nunca. Vais conseguir um T4 logo, T3. Toda a gente ia virar crente. Porque é muito fácil ser crente, porque nunca mais vais passar por tribulação nenhuma, problema nenhum. Não, a gente passa por todos os problemas que qualquer outro ser humano passa sem Cristo. A diferença é a paz. A diferença é que eu consigo dormir, em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. A diferença é que eu tenho alguém que intercede por mim, que espiritualmente eu estou forte, ajuda o meu espírito, aonde estão as minhas angústias, a minha alma, minha tristeza. Eu consigo me alegrar, porque o Senhor é a minha força. Então há uma diferença sim de ter Cristo. Eu vivo milagres. Realmente acontecem coisas sobrenaturais. Eu consigo achar uma casa. Eu consigo ver um milagre financeiro acontecer na minha vida. Eu sou curada fisicamente. Sim. Quando eu busco a Cristo, eu tenho essas coisas que o mundo não tem. Mas eu vou passar por problemas iguais. Eu vou ter doença, eu vou gripar, eu vou bater o carro, que a gente já bateu nesse mês, inclusive. Mas Deus é a minha força, é a minha fortaleza. Quando a gente bateu o carro, a primeira coisa que o Vitor disse, eu estou tão chateado, mas eu não vou murmurar. Só isso que ele pensava, toda hora ele dizia isso. Eu estou chateada, amor, mas eu não vou murmurar. Eu não vou dar esse privilégio para Satanás. E é isso, gente, a gente não murmura. A culpa não foi nossa, a gente estava cansado, saímos à pressa, foi um erro nosso. Mas a gente não vai murmurar. Por que ia adiantar? Na hora ia ser bom, porque eu ia colocar toda a raiva para fora. É verdade. Mas depois, o que ia me adiantar? Nada. Eu murmurei, eu louvei a Satanás. A murmuração é isso, né? Então, o que eu ia ganhar? Nada. No momento pode ser bom, mas quando a gente tem Cristo, uma coisa chamada domínio próprio, que eu ainda estou crescendo nessa área, e a gente consegue conter a nossa língua, a gente não se chateia, passa, tudo bem, glória a Deus, bola pra frente, né? Deus supriu as nossas necessidades, levamos lá na oficina que o Ney trabalha, saiu mais barato que a gente pensava, né? E pronto, conseguimos pagar, glória a Deus, ter mais atenção, acordar mais cedo, para não sair às pressas, e é isso. Mas a gente pede oração, a gente fala que está mal, a gente fala que precisa de ajuda espiritualmente. A gente não finge que está vivo e está morto, né? A gente não pode ser uma das poucas pessoas que se mantém firme em Cristo. Quero ler as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém fecha. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservai o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome das cidades do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seguimos para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizem, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja era uma igreja, essa última, infelizmente, é uma igreja que a gente vive muito hoje em dia. Uma igreja que se diz estar cheia, satisfeita, está tudo bem, que diz que sabe de tudo, não precisa ser ensinada. Em 2 Timóteo diz um versículo, 2 Timóteo 3, quem quiser abrir do 1 ao 7, diz uma coisa que nós temos muito cuidado nos dias de hoje, que é assim, há uma coisa que é preciso que saibas, que nos últimos tempos da história deste mundo, eu estou lendo na versão O Livro, tá bem? Se estiver muito diferente aí de vocês, só porque eu gostei dessa versão. Onde vem grandes dificuldades. Haverá gente amante de si própria, tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes, falando mal de Deus, desobedientes aos seus pais, sem sentimentos de gratidão, sem consideração pelas coisas espirituais, sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos, incapazes de se conciliarem com os seus adversários, caluniadores, incapazes de dominar os instintos, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleites tomem no seu íntimo lugar que Deus queria ocupar. Serão capazes de manter uma aparência de religião, mas sem acreditar na sua força, afastem-se deles. São estes gêneros de pessoas que se introduzem nas casas das pessoas de boa fé e chegam mesmo a atrair mulheres de espírito fraco com vidas carregadas de pecados que se deixam levar pela sua sensualidade. É gente que está sempre a aprender, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Eu quero encerrar com esse versículo. Hoje em dia nós temos muito isso. Pessoas donas de si mesmas, donas da verdade, porque eu sei de tudo, não sabe de nada, porque são espiritualmente fortes, mas estão fracas, sem força em Cristo. Nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, porque nunca ninguém está 100% bem, né? Ah, minha vida é 1000 maravilhas. Não existe isso, não existe. Né? A gente sempre enfrenta um momento difícil na nossa vida,
né? Depois que eu aceitei Cristo, eu nunca mais vou ter dificuldade. Não. E com a facilidade da internet, que é o que eu queria encerrar, a gente ouve muita gente. Muita gente que é dono de si, sabe de tudo. Muitas pessoas que ensinam coisas, né, com o seu próprio... A gente sempre tem a nossa própria interpretação da Bíblia. É verdade. Se outra pessoa fosse pregar sobre Apocalipse, talvez falasse mais sobre o fim do tempo, falasse mais sobre épocas, ensinasse mais história. Muita gente pode pregar isso que eu preguei de várias formas, em interpretações. O problema é que quando a gente interpreta a Bíblia para aquilo que eu quero, eu encaixo a Bíblia em mim, né? E não o contrário. E não eu me moldo, né, aquilo que a Bíblia fala. E essas pessoas que ensinam, é isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque há muitas pessoas que pregam e dão palestras, e fazem cultos maravilhosos, mas muitas vezes não é bem aquilo. E quando a gente não está firme na palavra de Deus, a gente é enganado por qualquer coisa. Porque eu queria achar esse versículo e eu não estava lembrando onde ele estava. Eu sabia que existia algo que dizia sobre isso. E eu até falei para o Vitor na hora que eu estava escrevendo, eu falei assim, tem um versículo que eu quero achar, que fala disso, disso e disso, que as pessoas dizem que estão fortes na fé e estão fracas, que são vaidosas, que são donas de si mesmas. Eu não sei onde está. Se eu não tivesse o Google, eu não ia achar muito rápido, porque eu ia ficar procurando. Eu sei que está no Novo Testamento, não está nos Evangelhos, né? Eu acho que foi Paulo que disse para alguém. Então eu ia chegar lá porque eu já li. Mas como eu tenho o Google, eu coloquei de qualquer forma. Eu escrevi literalmente o que eu estava lembrando. Versículo na Bíblia que diz que nós somos vaidosos, donos de nós mesmos, não sabemos de nada. E apareceu logo, 2 Timóteo. Eu fui ler, eu falei, é esse mesmo. Até falei para o Vitor, graças a Deus pelo Google. Mas é essa facilidade que a gente tem hoje que a gente tem que tomar cuidado. Porque na internet eu tenho muita coisa boa. Realmente, eu acho um versículo... Gente, não demorou 1 minuto. Eu coloquei no Google, pronto. Era o versículo que eu queria. Fui lá na Bíblia, li, tá tudo ok, tá certo. Mas a gente também vê muita coisa que não é boa para nós nos alimentarmos. E a gente tem que ter a nossa peneira. E eu só tenho minha peneira daquilo que eu sei. Se eu já li a Bíblia toda, eu sei o que diz ali. Se eu não escrevo o que a pessoa diz e depois em casa eu vou ler, eu sou enganada por qualquer um. É verdade. Porque há muitos jovens, eu tenho muito temor. Eu não é preconceito porque eu também sou jovem. Embora esteja chegando aos meus 30 anos, idade de Cristo, começou o ministério, é agora que eu vou crescer nos 30. Há muitos jovens que falam da Bíblia e às vezes não é isso. Às vezes eu ouço, eu falo, ô coleguinha, tu não está falando assim, né? Tu está falando aqui, o teu achismo, mas não é bem assim o versículo, não é o que a Bíblia diz. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, com pessoas que a gente ouve e a gente não conhece. A gente conhece porque é famoso no Insta, né? A gente conhece porque tá com mais de 1 milhão de views e se calhar é uma boa pessoa. Às vezes não. Às vezes não é. Então, vamos tomar cuidado para nós não sermos enganados com pessoas que têm um espírito fraco, mas, como diz aqui em Timóteo, estão fortes, mas estão com um espírito fraco, né? Eis que te digo de mim mesmo. E às vezes não é. É o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala para a gente tomar cuidado, para a gente se afastar dessas pessoas, né? Vamos pegar essas igrejas e não nos afastar do primeiro amor, não nos deixar ser enganados pela vaidade, pelo espírito de Jezabel, pelo espírito de Balaão. Vamos se manter firmes, vamos pegar a igreja perseguida e aproveitar a liberdade que eu tenho para buscar a Cristo, para adorá-lo, né? Não vamos achar que nós somos donos de nós mesmos, donos da verdade. Vamos ser humildes e dizer que, Pai, eu preciso todo dia da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Eu sou falha, sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu vou ser mentirosa, avarenta. Sem Ti eu vou ser arrogante, estressada. Eu com certeza seria muito estressada. Então, sem o Senhor, eu não tenho meu domínio próprio. Sem o Senhor, eu iria explodir quando a gente bateu o carro, porque a gente estava super atrasado. E eu queria chegar logo no local.
Então, assim, eu tenho que reconhecer as minhas falhas e buscar na palavra melhorar até os frutos do Espírito. Eu gostaria de orar nesse momento com vocês, que nós estávamos encerrando, para que a gente, nesses últimos dias, nesse tempo tão atual, de tanta tecnologia, graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem para nos dar o Google e o YouTube, em que a palavra é postada, para a gente relembrar. Graças a Deus pelo YouTube, graças a Deus que a gente tem liberdade para isso. Mas que eu saiba peneirar essas coisas, que eu saiba buscar a Deus, né? Não só ouvir palavras no YouTube e achar que eu estou me enchendo do Espírito Santo e eu não estou lendo a Bíblia. A Bíblia, ela é a voz do Senhor, a Bíblia ela é a palavra de Deus que fala comigo. Então eu não posso me alimentar só de podcast, embora eu goste muito, mas não é o meu alimento diário. E eu ouço todos os dias, mas não é a minha comida. A minha comida é a palavra do Senhor. Amém? Amém, Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós podemos aprender tanto com a Tua palavra. Obrigada pela liberdade que nós temos aqui em Portugal e também no Brasil, de Te buscar, de Te adorar. Que a gente possa, através da Tua palavra, aprender, Deus. Que muitas vezes nós nos afastamos, nos esfriamos, achamos que estamos abastecidos, né? Mas na verdade estamos cheios de nós mesmos. E esquecemos de Te buscar, de Te adorar, de Te colocar em primeiro lugar. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus, porque tantos irmãos nossos estão sendo perseguidos, mortos por amor ao Teu nome. E eu, às vezes, durmo na minha cama quentinha, aconchegada, sem Te buscar, sem Te adorar, sem dizer que Te amo, que sou apaixonada por Ti, sem agradecer ao Senhor, porque o Senhor me salvou ali naquela cruz. Pai, me perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa como igreja, Senhor, por às vezes estarmos tão frios de Ti, por às vezes nossa mão pesar para se levantar e Te adorar e Te cultuar aos domingos, Pai. Nos perdoa como igreja por às vezes nos envergonharmos do Teu nome. Pai, que a gente possa abrir os nossos olhos e ver que nós somos tão felizardos de viver num país livre e nos aproveitar dessa liberdade para Te buscar, para falar do Teu amor, para não nos envergonharmos de Ti, para que aonde a gente for, o Senhor possa ser pregado ali naquele lugar, haja salvação no nosso trabalho, na escola, que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim: ei, você pode orar por mim? Porque há um espírito de liberdade em nós, há um espírito de paz, de amor, de salvação que o Senhor nos dá, Pai. Nós te louvamos e Te agradecemos por esse momento. Muito obrigada, Deus, que a gente possa colocar em prática tudo o que nós aprendemos aqui, Senhor. Amém.